Boa noite, Daiane. Boa noite, como estamos? Tudo bem? Tudo ótimo, e por aí? Tudo ótimo também. Tudo maravilhoso, tudo incrível. Que bom, que bom. Tá, como é que tá o clima aí? Tá frio? Tá Tá quente, calor? Tá tá quente? bem, tá verão, gente. Quem disse que é agosto, né? Até o tempo tá estranho. O mundo tá estranho, o mundo mudou, né? O tempo também mudou, tá tudo estranho. É bom que a gente esteja preparado para todas essas mudanças. Você vê que existe uma frase, ou melhor, as pessoas procuram por estabilidade, né? Exato. Então, estabilidade no emprego, estabilidade no relacionamento, estabilidade na vida, mas eu aprendi com o Flávio Augusto, um mentor meu, que não existe estabilidade, né? Não existe Estabilidade estabilidade. é tu que faz, na verdade, né? E tu que faz essa estar estável ou não, né? Só que, tipo, o que que é? Pra mim, por exemplo, eu não estar fazendo a mesma coisa é a minha estabilidade, é o que eu gosto, eu noto que eu evoluo dessa forma, pra mim é bom assim. Mas pra outras pessoas é diferente, né? Exato, exato, é isso aí. Então, o que que a gente vai falar hoje? Então, eu coloquei aí, até tá fixado no aqui, PNL aplicada à criação de filhos, né? Mas se a gente for especificar um pouco mais, a gente pode direcionar também para o ambiente do qual estamos vivendo, né? A gente falou aí de estabilidade, talvez estejamos Eu, vivendo uma não estabilidade, né? eu Eu acho que é abri um contexto. Exato, eu abri a caixinha de perguntas e a maioria das perguntas se repetiram. Eu acho que a maioria da galera tá vivendo o mesmo caos, né? E além das perguntas serem muito parecidas, todas elas ligadas à pandemia, né? Tipo, essa nova normalidade. Então, eu acho que vale a pena a gente tocar no assunto, sim, ligado, né? A PNL, ligado com filhos e também, né, ao que a gente está vivendo. Eu acho que é bem interessante. Gente, eu tô Sim, achando muito interessante, assim, o como que as pessoas estão lidando com isso, né? E o quanto que isso tá prejudicando a gente rir, porque pra aham, gente contorna de um jeito muito fácil, assim, as coisas, né? Mas é triste, porque um dia não foi assim. Não sei como é que foi pra ti, Danilo, mas pra mim um dia não era assim também, um dia era muito difícil. E graças à PNL, hoje, assim, a gente tira tudo assim tão rápido de letra, né? Tudo tão fácil. Não aham. Sim, sim. sei como é que foi pra Então, ti. então, foi desafiador, né? Antes de conhecer a PNL foi desafiador. Mas ó, confesso para você que faz tanto tempo que eu conheço a ferramenta que eu não consigo lembrar do Danilo antes da PNL. Eu não consigo lembrar. Eu consigo lembrar só do Danilo pós-PNL, pós cursos de desenvolvimento pessoal. Eu não consigo lembrar do Danilo passado. Eu não sei se acontece isso contigo, enfim, mas Às comigo vezes acontece isso. às vezes eu tô dando aula e aí eu quero dar um exemplo de como é que fala limitado naquele contexto que eu tô trabalhando, né? E aí, ai, como é que falava mesmo? Fico também tentando lembrar e não consigo, às vezes, falar o jeito errado, vamos dizer assim, de comunicar, né? Ou Aham, falar da forma sim. negativa, ou como é que é mesmo, sabe? Porque Sim. realmente parece que se instala de uma forma automática, a gente não precisa nem pensar, nem fazer força para pensar desse jeito, né? Você vê que se torna algo. Bom, antes disso, isso comprova o quanto somos seres mutáveis, né? Seres que não possuem uma estabilidade. A gente pode mudar, né? A gente pode mudar. Basta querer, basta querer. Viu? Eu quero aqui sugerir algo, Ah, né? Aproveitar que tem algumas pessoas entrando aí na live,
Vou pedir para essas pessoas que estão entrando, tem um aviãozinho aqui, para encaminhar essa live para outras pessoas, né, que a pessoa julgue que se beneficiará desse assunto. Né? Então, encaminhe essa live aí, clicando no aviãozinho para outras pessoas. Eu já fiz aqui, já encaminhei para umas 50 pessoas. Logo menos estarão entrando aqui. Isso aí. Daiane? Porque todo mundo, né, pode se beneficiar, né? Todo mundo pode Sim, também, né, tá vivenciando, vivendo isso, né? Basta que queira, né? legal, isso aí. Bom, vamos começar, né? Vou começar oficialmente agora. Vamos lá, vamos lá. Vou Quem oficializar. que é quem que é a Daiane? Se apresenta aí, Dai. Quem que é você? Então, gente, meu nome é Daiane, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, especificamente a cidade de Lajeado. Eu conheci a PNL quando eu tinha 19 anos. Eu já tinha uma filha, então, recém-nascida. Eu engravidei com 18, ganhei com 19. Então, eu pude já usar da ferramenta da PNL em toda a criação da minha filha, né? Foi maravilhoso. Foi, assim, realmente um presente, uma bênção, né? Imagina uma adolescente, né? Ainda tendo que se desenvolver propriamente e ainda tendo que desenvolver mais uma criança, né? Então, foi assim um divisor de águas na minha vida, porque se eu não tivesse, eu acho que tido a ferramenta para eu utilizar na criação dela, né, ela teria sido diferente, eu teria sido diferente, né, e acho que teria sido muito maçante. Então, eu lembro uma coisa que me marcou muito na criação dela, que eu aprendi que a gente não deveria de mudar, né, a nossa rotina, a nossa vida, e que eles, como membros novos, deveriam de se encaixar na nossa vida, né? Então, eu lembro que eu não tirei nada de objetos, assim, do lugar, que eu sei que tem muitas mães que, vamos tirar agora isso aqui é perigoso e aquele outro. Eles mudam toda a casa, né, porque tem agora uma criança. Ao invés de ensinar essa criança, né, onde que pode, onde que não pode, o que que é para eles fazer, ou o que que eles têm capacidade, o que que eles não têm capacidade, né? Porque é muito mais fácil mudar. Aí eu não preciso utilizar da minha energia para ensinar, né? Então eu tenho visto muito este padrão, né, nos pais, né? Só que a longo prazo isso emburrece essas crianças, né? Ao invés de tornar elas mais inteligentes. Então eu já desde o princípio utilizei da ferramenta. E outra coisa que eu me lembro muito era que a gente tinha que organizar a nossa mente para não falar o não, né? Tipo, ao invés de tu falar não vai lá, ou não pega isso, tu tinha que falar o que era para a criança fazer, o comando positivo. Depois, com o tempo, fui entendendo, né? Que a nossa mente ela não entende o não, que a nossa mente, para ela ir até onde a gente não quer, ela gasta uma energia para ir até lá, descobrir que não é o que tu quer. Aí, olha quanto envolvimento de energia, né, para sendo desgastada para algo que tu não quer chegar, para um lugar que tu não quer ir, né? Então, isso no dia a dia e no longo dos anos vai te desgastando de uma maneira super desnecessária, onde tu poderia estar utilizando essa tua energia, vamos dizer assim, para algo útil, algo que tu queira fazer, né? Ao invés de ficar, né, naquele negócio que tu não quer. Então, isso foi uma das primeiras coisas assim, que eu lembro assim, que mudou, né? Porque o jeito que eu me comunicava com ela era um jeito positivo. Aí, quando ela fez 13 anos, ela até inclusive fez PNL. Com 15 anos, ela formou Master em PNL já. E a gente tem um relacionamento assim que ninguém nem acredita, né? Não é que a gente não tenha desavenças, não é que a gente pensa igual, não é que às vezes não dá atrito, não tem nada a ver com isso. Mas realmente é um relacionamento assim muito aberto, muito amigo. Eu não tenho nada que eu esconda dela ou que ela esconda de mim, pelo menos não que eu saiba, né? E a gente senta, conversa, bate papo, a gente é mais amiga do que qualquer outra coisa, sabe? Então eu noto que teve muita serventia a essa ferramenta dentro da criação da minha filha. E aí eu tenho um outro filho de 7 anos. Com 5 anos ele já sabia ler, escrever, fazer conta, tipo, aprendeu tudo em casa, sabe? Se foi se desenvolvendo em casa. Então a gente nota que não é só o papel, né, da escola, e eu vou responder as perguntas aqui depois, né? Porque não é só o papel da escola a educação. Eu acho que a educação ela vem de casa. Lá no colégio eles vão aprender coisas específicas que talvez não vão aprender em casa, mas a educação, a base dela em si,
ela vem de casa. Eu acho que é um equívoco dos pais, né? Colocarem esse fardo nas costas das escolas, né? Até porque as escolas não têm nem estrutura, às vezes, né? Tanto de professores, quanto estrutura, né? Às vezes, sei lá, né? De profissionais, para dar essa educação toda, nessa qualidade toda que as crianças necessitam, merecem, né? E que eu acho que é. Então, bom, e essa sou eu, gente. Eu uso a PNL desde os 19 anos, né? E a PNL é minha vida. Eu amo PNL. E onde que eu posso falar, né? Faz parte de mim, não tenho o que fazer, né? E aí eu tenho o meu curso que chama Metamorfose, onde que então eu ensino algumas ferramentas básicas de PNL. Eu tenho um e-book também que fala sobre PNL. Eu faço atendimentos também, igual como tu faz também, né? Tanto presenciais quanto online. E é isso aí, essa é a Daiane. Legal. Muito bom, muito bom. Você tocou num ponto aí interessante que eu quero frisar, quero comentar, que é essa questão... Bom, primeiro deixa eu dar uma boa noite aqui para as pessoas que entraram aqui. A Kátia Alcântara, Bruna, a Kai Online e o David Lorena. Bom, você tocou num ponto aí que é justamente, talvez pela falta da informação, que os pais, os cuidadores, eles se comportam de uma maneira inadequada, né? Até porque eles não sabem que a criança, ela experiencia a vida, o mundo, através dos comportamentos, né? Então ela vai executar algum comportamento para ela vivenciar aquilo. E qual que é a tendência dos pais? Né? Limitar a atitude da criança. Né? Então, por exemplo, a criança ela está com um pedaço de madeira na mão e batendo em cima da mesa. O que o pai, a mãe, os pais, os cuidadores falam? Não faça isso. Né? Não bata isso. Não bata ali. Então ela está tendo um comportamento de bater. Né? Ali é um comportamento. Mas aí vem o pai, a mãe e cercia esse comportamento. Né? Nega o comportamento da criança. Bom, se a gente for partir do pressuposto da PNL que todo comportamento tem uma intenção positiva, a criança ali tem um porquê de estar lá batendo com a madeira, nesse exemplo, em cima da mesa. E aí, por falta de informação dos pais, né, o que eles fazem? Negam o comportamento. Não faça isso. Não faça isso. Aí a criança fica negada e não continua batendo ali com a madeira em cima da mesa. Qual que seria o ideal? Né? Qual que seria Eu fico assim, o ideal? Abobada da quantidade de vezes que eu escuto durante o dia, né? Esse tipo de padrão. Sabe? É demais, é tipo 90%, né? Sim. Então, o ideal seria o pai, os pais, né, os cuidadores, entender que a criança tem aquele comportamento, ela está vivenciando ali aquele contexto, mas talvez não. O pai, a mãe, eles podiam direcionar a criança para fazer o mesmo comportamento, mas talvez num ambiente mais adequado, num contexto mais adequado. Então a criança está batendo com a madeira em cima da mesa. Aonde a criança poderia bater com a madeira? Primeiro tem que identificar qual que é a intenção dela. Ela quer se divertir com aquilo ali? Então tu pergunta, tu tá te divertindo com isso ou tu quer a minha atenção? Qual que é a tua intenção com isso? Mãe, eu tô achando divertido bater com a madeira. Ok, então tu vai bater em algum lugar que seja útil, um lugar em que tu pode bater. Porque veja bem que aqui é uma mesa e essa mesa ela não serve para isso. Ela não tem este fim. Né? O fim dessa mesa é da gente se alimentar em cima dela. Justamente. Mas a criança, ela não tem esse discernimento, né? Para ela, qualquer lugar é lugar. Então, como pai, ficar, né? Talvez o contexto ali mais adequado
seria em cima de uma almofada, por exemplo. Não sei. Eu quero te dar um Leva pro exemplo. mato pra brincar. Leva pro mato pra brincar, sabe? É. Quero dar um exemplo Ou para dependendo, você. Você aluga, citou aí essa questão aluga. essa questão do não, né? Uhum. Eu fui num churrasco uma vez na casa de um amigo meu e ele tinha uma criança de 5 anos de idade. Então, a gente estava lá perto da churrasqueira, tal, batendo um papo, trocando uma ideia, e o filhinho dele de 5 anos de idade estava lá brincando próximo da churrasqueira. Aí o pai do menino falava assim: filho, não fique aqui. Né? Só falava isso: filho, não fique aqui. Aí a criança dava um passinho para trás e voltava lá próximo da churrasqueira. Aí, de novo, a criança voltava e o pai falava: filho, eu já falei para você não ficar aqui próximo da churrasqueira, você pode se queimar. Aí a criança dava um passinho para o lado tal e se aproximava de novo, frente à churrasqueira. Aí ele falou umas 3, 4 vezes. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Eu Nossa, falei, fulano, ó, eu falei com o menino, falei pro menino. claro. Eu falei, na verdade, pro pai do menino, ó, o que você tá fazendo tá errado. Você tem que fazer diferente. Aí eu chamei o menino, abaixei na altura dele e falei, fulano, vai brincar lá onde fica o campinho de futebol lá, vai brincar lá. Ah, é lá que eu devo brincar? É. Aí ele foi e brincou lá nesse campinho de futebol, né? Então assim, você vê que um simples direcionamento norteia o comportamento da criança, né? Certeza. Eu não diria assim Voltou. que ele está errado, mas eu diria para ele, olha só, cara, dessa maneira que tu tá comunicando, tu tá chegando no teu objetivo, que é fazer com que teu filho não fique aqui? Aí ele vai te responder, não, não tô conseguindo. Cara, então tu consegue te dar conta que talvez tu precise mudar o jeito que tu tá falando? Eu posso te dar uma dica se tu quiser, que talvez possa funcionar. Porque às vezes quando a gente fala pra pessoa assim, ah, tu tá falando errado, né? Isso é uma agressão pro outro, né? Então Sim, eu é, teria esse cuidado na hora de falar, no sentido de, tipo, olha só, existem outras maneiras. Tu tá tentando do mesmo jeito, tu não tá tendo o mesmo resultado que tu quer. Então presta atenção, né? E aí a tendência é que fala mais alto, né? Ah, mas ele não me escutou, eu vou falar mais alto. Aí ele não me escutou, eu vou falar mais alto. Ele me escutou, eu vou falar mais alto ainda. Aí quando chegar que eu já tô gritando tanto quanto eu não aguento mais, aí o palco, né? Aí eu vou é. pegar uma tunda ainda, né? Gente, é incrível o quanto que a pessoa que não tem a capacidade de criar maneiras diferentes de falar para atingir o seu objetivo. E aí tu não Sim, tem a inteligência, tu não tem raciocínio lógico para pensar, né? Porque os teus neurônios às vezes não estão exercitados, vamos dizer assim, tu não exercita, né? Porque tu tá sempre ali, né? Fazendo a mesma coisa que sempre fez, tendo o resultado que sempre teve, né? E aí tu fica bitolado naquela mesma coisa e aí pronto, né? O resultado é aquele lamentável, sendo que tem um leque de infinitas possibilidades, né? Pra gente falar, perguntar diferente, né? Como tu fez mesmo, né? Em uma forma diferente que resolveu. sim, é. E, tipo, eu com essa pessoa tenho uma boa amizade, a gente cresceu Claro. junto, então, rapport ali tá na extremidade. Mas você falou, te dar boa noite aqui para Júlia, Bárbara, Eu vi que a Joyce tá aí também, Joicinha. Glenda, Adriana, Miranda, boa noite, sejam É, bem-vindas. Daiane, você falou aí das pessoas terem o mesmo propósito, né? Acabam executando as mesmas atividades e tudo mais. E como é que a PNL pode ajudar essas pessoas em relação a ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes, para colherem resultados mais adequados? é porque tu tem que ter um feedback, né? Tipo, qual que é o teu feedback? É tu pelo menos saber onde é que tu quer chegar, né? Porque tu imagina que se tu não te dá conta de onde é que tu quer chegar, por exemplo, no caso desse pai aí, né? Onde ele queria chegar.
Ele queria proteger o filho e fazer com que ele não chegasse próximo de tal lugar, né? Esse era o objetivo dele. Só que às vezes as pessoas não têm nem a consciência de onde querem chegar, do que querem, para que querem, né? E a gente pode fazer uma brincadeira, né? Que eu costumo fazer até com os meus alunos, né? Se eu te disser, não pensa numa janela amarela agora. O que vem na tua cabeça? Vai ser a janela amarela. Então, esse é o jeito do nosso funcionamento, do nosso cérebro. E isso eu falo para te provar que isso que a gente está falando não é uma abobrinha, não é uma insignificância, a gente ser comprovado. O não tem uma percepção do nosso cérebro. Então, toda vez que tu fala o que tu não quer, o teu cérebro está indo nessa direção. Então, olha que louco isso. Quantas vezes tu tá durante o dia, né, falando, indo na direção, fazendo aqui, ó, moendo o cérebro, fazendo. Gente, o que tu não quer. Então, será que não é mais útil tu parar, refletir, pensar o que eu quero, e tu define o que tu quer, e aí, ok, agora eu vou começar a usar minha energia, né, para o que eu quero. Porque isso gera muita frustração, porque a pessoa ela não se define onde é que ela quer chegar, ela sai igual uma doida fazendo, e ela nunca chega porque ela nem sabe onde é que ela quer chegar. E aí ela se frustra. Porque, nossa, eu acordo de manhã, eu tô de manhã, de tarde, de noite, trabalhando, correndo, nananã, e eu nunca vejo o resultado. Mas qual que é o resultado que tu quer chegar? Sabe? Então, isso, assim, eu acho que, né, e pros filhos, isso cabe também. Outro dia, aqui perto de casa, né, um menino, ele foi subir em cima do muro para tirar a bola que estava travada na árvore, né, e a mãe já veio enlouquecida, gritando, não, sobe aí em cima, tu não vai conseguir, tu vai cair. Olha só, tu não vai conseguir, tu vai cair. Olha quanta limitação enfiar na cabeça desse guri. Gente, experimenta, deixa ele experimentar. Meu filho, olha um jeito diferente de falar, tá? Que é muito mais útil. Meu filho, tu tá aí, tu nota, né? Isso aí parece ser meio perigoso para ti. Mas verifica até onde que tu acha que tu realmente tem a capacidade de ir nesse muro, tá? E eu tô aqui do teu lado, se tu precisar, tu me chama, tá? E aí vai lá, veja se você vai conseguir pegar essa bola. Olha como é que muda totalmente, gente, o jeito da comunicação com essa criança. Essa criança vai se sentir potencializada, né? Olha os tipos de crenças que ele está formando dentro da cabeça dele. Não, eu posso, eu consigo, eu me desafio, eu tenho coragem. Então, assim, olha o jeito todo que foi falado com as crianças, né? Antigamente, vamos dizer assim, existem muitos padrões limitantes que tornaram as pessoas muito medrosas, gente. As pessoas não vivem porque tem tanto medo, né? E aí os pais que já têm esse medo enfiam todo esse medo nos filhos também. E aí os filhos se tornam os espelhos dos seus próprios pais, né? E aí a gente fica dentro de uma humanidade limitada, né? Que é muito triste. Sim. E aí, você falou aí dessa questão das pessoas fazerem o que não querem. Então, fomos treinados, né, a verbalizar aquilo que não desejamos. Né? Então, se perguntar para a pessoa assim, ó, o que você quer? Né? Aí ela começa falando assim, olha, eu não quero sofrer, eu não quero ser traído, eu não quero ficar sem dinheiro. Ou seja, a gente entende o que a pessoa não quer, mas o que a pessoa quer? Eu costumo, Daiane, dar um exemplo assim, ó. Quando a pessoa faz uma listinha do que ela precisa comprar no supermercado, ela não escreve assim, ó, eu não preciso de sabão em pó, eu não preciso de detergente, eu não preciso de arroz. Ela não escreve o que ela não vai comprar no supermercado. Ela escreve o que ela vai comprar, né? Então, é muito interessante que fomos treinados a expor aquilo que não desejamos, né? Tu falou do mercado, aí a pessoa ela coloca a listinha do que quer, mas a mulher ela tem a tendência de falar assim, ô fulano, não esquece do pão, tá? Não esquece de buscar o boleto lá não sei o quê. Não esquece de sacar dinheiro. O que você tá falando pro coitado do marido, né? É triste, mas essa é a realidade, é o jeito que as pessoas se comunicam, desse jeito mesmo, de vez de falar pra tu lembrar, que é o que tu quer, né? Tu não quer que ele esqueça, né? Tu quer que ele lembre. Então, por que tu fala o que tu não quer? É muito interessante isso. Exato. Olha só,
Entrou mais a Silvana Marques, entrou Oi, aqui também. tudo bem, querida? Sua aluna? Eu acho que vai ser minha aluna agora na próxima turma, né, Silvane? Estou falando com ela. Então, eu posso falar algumas das perguntas assim, que eu acho que são bem pertinentes assim, e importantes. Gente, tem uma das perguntas. Pode falar das perguntas. Inclusive, eu também abri uma caixinha lá no Stories e também tem uma pergunta aqui, mas pode começar. Tá. A mais assim que me chocou, tá? Que eu peguei assim, coloquei até ela em primeiro lugar, gente. Olha uma das perguntas, tá? Como aguentar a família nessa quarentena? Gente, eu me Nossa. choquei quando eu vi essa pergunta, né? Porque tu imagina como aguentar a minha família. A minha família qual eu escolhi, né? Os meus filhos aos quais eu que criei, né? Como aguentar eles nessa época de quarentena? Nossa. Gente, onde que ficou o amor nesse momento? Né? Se escapedeu. Então, eu acho que tem que ser feita uma Viu? reconstrução geral. É pesado para ela aguentar a família, né? Exato. Então, eu acho que assim, ó, eu não sei do contexto, né, que essa pessoa ela tá vivendo para, né, entender, mas no geral, né, precisa começar a estabelecer o que acontece dentro dessa família, né, que não tá legal, que ela chega a pensar, né, o como é que aguentar. A gente não precisa aguentar nada em primeiro lugar, né? A gente é livre de fazer as nossas escolhas. A gente faz as nossas escolhas, inclusive a nossa família é a gente que cria, né? A gente pode criar a família que a gente quiser, né? Com sangue, sem sangue, né? Se quiser mudar de um para outro, tu pode, tu que decide. É livre-arbítrio, né? Mas o que me choca é a pessoa não estar satisfeita, né? Estar se sentindo pesada nessa família e se manter nessa família, né? Isso eu vejo meio que uma incongruência, né? Então, tu tem que ficar nessa família, minha pergunta para essa pessoa, né? Não tem que, tu escolhe. Então, se tu escolhe, escolha, né? E verifique o que tu pode fazer para melhorar isso agora na pandemia. E não é agora na pandemia, mas é no geral, né? E eu noto que isso aconteceu com muitas famílias, foram muitos casamentos que se destruíram, né, agora na pandemia, porque uma coisa é tu não conviver, né? Uma coisa é tu, eu vejo de noite quando vou dormir, né? Outra coisa é estar ali 24 horas convivendo, relacionando, conversando, fazendo isso, fazendo aquilo juntos, né? Eu acho que isso é um verdadeiro relacionamento, né? E acabou se perdendo, porque as pessoas acabam ficando o dia inteiro fora, o dia inteiro na luta, trabalhando igual uns doidos, né? E aí a convivência acaba se dissolvendo em nada, né? E os filhos da mesma forma. Os filhos vão o dia inteiro no colégio, né? E aí não convivem também com os pais, e aí a tarefa toda da educação fica com a escola, né? Então, e aí da família não é esse, né? Pois é, né? E aí as pessoas enxergam um modelo de família, né? E se apega naquele modelo, achando que aquele modelo é um modelo adequado, né? Mas adequado é o modelo de família é aquele que ela possui, né? Você falou aí da criança ficar na escola, né? E aí a escola que vai cuidar, etc. Eu tenho uma pergunta aqui, vou pegar esse gancho aí. Olha só. Uma mãe. Peraí. Pode falar. Uma mãe, ela teve um filho, né? Uma filha. Na verdade, é uma filha. E hoje a filha tem 1 ano e meio. Né? Então, tipo assim, ela teve a filha, pegou lá, acho que é 6 meses, né, de maternidade, ficou em casa e tal, voltou a trabalhar. Mas quando ela voltou a trabalhar, essa filha de 1 ano e meio, hoje, devido a mãe estar trabalhando dentro de casa, num quarto fechado, a filha quer a atenção da mãe, fica chorando e tal. Então, a mãe cuidou da criança por 6 meses, né, no período da maternidade. E aí
terminou o recesso maternidade, ela foi trabalhar, mas trabalhou por 3 meses e aconteceu essa questão do distanciamento. E a mãe continua trabalhando, né? Mas não indo para a empresa, dentro de casa, no quarto fechado. E a criança sabe que a mãe está lá, dentro de casa. Mas a criança fica chorando porque não consegue ir lá e ficar com a mãe e tudo mais. Enfim, então, diante desse cenário aí, qual é a sua sugestão para uma mãe que fica 8 horas trabalhando, né? E a criança fica num outro ambiente, fora da mãe, chorando que Mas é a essa, mãe. mas essa criança fica com alguém do lado de fora? Fica com cuidadores, babá. É que daí esse cuidador também não está tendo, às vezes, pode ser a capacidade, né, de interter suficientemente, né, o quanto é o necessário, né? Na minha opinião, é muito provável isso. Porque se essa criança ela está intertida, se este cuidador está fazendo seu papel de cuidar, né, não vai ter o porquê que ele vai querer ficar o tempo inteiro chamando a mãe, né? Eu acho que cabe a ele ser criativo e a mãe daqui a pouco trocar alguma ideia e falar, olha, ela gosta de brincar disso, ela gosta de brincar com aquilo, né? A mãe sentar e conversar, gente, porque creiam-me, não importa a idade, eles compreendem tudo. Então, assim, Sim, tem 1 ano e meio de idade, olha, agora a mamãe vai trabalhar, né? E tu vai ficar com a fulana. E ela pode fazer intervalos e falar para a criança, ó, quando eu terminar tal coisa, eu faço isso com meu filho. Aí eu venho aqui e eu falo contigo ligeirinho, tá? E daí tu tem que aguardar. Eu acho que o que mais eu acho que ajuda nesse momento é comunicar, é dialogar, deixar claro, né? sim. Então, na minha É, opinião, é comunicar. você vê, né? As pessoas acreditam que se comunicam, né? A gente, porque assim, vamos definir primeiro o que é comunicação, né? Comunicação é a ação de tornar comum alguma coisa, ou melhor, tornar comum alguma informação, alguma dica, algum feedback, tornar comum, né? E talvez o que a gente mais tem por aí é distorções, dessemelhanças, né? Das questões que não se tornam comum e totalmente opostas. Ou não, ou até atinge um resultado, mas é os resultados que as pessoas não desejam. E Oi, aí, meu amor. Espera só um minutinho. O que foi, meu bem? Ah, só me dá um minuto. Ó, crianças. O que foi, meu amor? Tu te machucou? O que aconteceu? Eu acho aqui. Deixa eu dar um beijinho. Gente, me dá um segundo aqui, que eu preciso ver o que aconteceu aqui. vai Aqui, lá. ver o que foi que aconteceu. Bom, para quem ainda se encontra aí na live, a minha entrevistada, a Daiane, ela saiu aqui. Não sei o que aconteceu lá com a filha dela. Espero que seja tudo bem lá. Vamos aguardar aqui. Peço que vocês fiquem aí, aguardem e juntos saberemos o que ocorreu com a filha da Daiane.
E por falar em filhos... Não, gente, por isso quebrou todo Ó, ali Daiane, conseguiu e cair não, um e, tombo. e não foi combinado, né? Não, gente, não foi combinado. Me caiu Tá um tudo tombo, bem? querido. Sim, não, tá tudo certo. Não foi nada demais, mas, né, ele levou um susto e tal, né? E aí, nessas horas, mãe, né, queridinho. Mas olha como é que é, né? Filho é uma Você vê coisa só. que é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer ou não vai acontecer, né? Tipo, tá brincando ali Exato. no quarto, tudo certo. Mas, tipo, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, que Sim, nem nesse caso ali que tu tava falando, né, da mulher que tá do outro lado e a criança fica chorando. Essa mulher tá cuidando bem dele, gente, sabe? Precisar saber referências, né? Verificar, mensurar, né? sim. Viu? Você tem mais perguntas aí? Sim, tenho. Eu tenho uma aqui que a mãe botou assim, ó. Eu não quero ser professora. Ela tá se sentindo professora, né? E aí ela não quer ser professora. E aí, olha bem, né? Ela não quer ser professora. Só que o que é o significado da palavra professora, né? É uma pessoa a qual tem a tarefa de ensinar algo, né, para determinadas crianças, né? Só que veja bem, dentro da palavra mãe existe uma professora. Por quê? Porque a gente está ensinando também o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente ensina. A gente ensina a lavar a louça, a gente ensina a escovar os dentes, a gente ensina a falar, a gente ensina a caminhar, a gente não ensina o tempo inteiro. Aí tem uma outra que diz assim, ó, eu não sei ensinar. Então é um conjunto, né, as duas, né? Ou seja, as crianças estão enlouquecidas dentro de casa, mas muito é a repercussão de como que as mães estão dentro de casa. As mães estão estressadas porque estão tendo que ensinar, às vezes, coisas que elas mesmas já não sabem mais, sabe? E aí elas não estão também tendo, eu acho que a capacidade de buscar o como fazer e aquilo ali. Hoje de manhã eu tinha horário marcado, as minhas coisas particulares de mulher, né? E o meu filho foi junto. Aí ele botei ele numa mesinha, ele ficou fazendo o tema dele. No meio disso ele veio me perguntar alguma coisa, eu lê aí para mim, eu não podia olhar para ele. Lê aí para mim que eu vou te ajudar. Aí ele foi lendo para mim, eu fui falando, o que tem que fazer assim, que tu tem que fazer assado. E aí ele voltou lá e foi fazer. Então, como é que não dá? O Henry sempre foi comigo na academia. Então, eu não posso ir na academia porque eu tenho que ficar com meu filho, sabe? É um monte de desculpas, né? Para não fazer o que precisa ser feito. E a questão de ensinar já é tua função como mãe ensinar. Tá, ok. Tem algumas coisas que são mais difíceis, né? Eu entendo. Então, às vezes, que nem eu tenho que olhar também as coisas junto com ele, porque eu também já não lembro mais. Daí eu tenho que olhar o vídeo e entender para daí eu conseguir explicar para ele, às vezes, o que ele não entendeu, né? Mas, gente, eu quero que vocês coloquem uma coisa só na cabeça de vocês referente a isso, tá? Que é a dica, assim, que vai ser a dica da noite. É um fato, tá? Que a gente está vivendo essa pandemia. É um fato que as escolas não podem abrir, tá? É um fato baseado em cima de circunstâncias que não dependem só da gente. O que tu ganha para ti, tá? Se revoltar contra isso. Se revoltar contra o que já está determinado que tu vai precisar fazer. Sabe? Não, se tu te revoltar, tu não vai ganhar nada de bom para ti. Agora, se tu procurar fazer o que precisa ser feito, entendeu? Da melhor forma que tu puder, nem que seja mal, sabe? Com o que tu sabe, do jeito que tu vai querer fazer, mas com amor, com dedicação, com vontade, tu vai se sair bem. Tu pode ter certeza. E vai ser bom para ti, vai ser bom pro teu filho também, sabe? Porque eles sentem como é que a gente tá. Sim. Ó, você tocou uma questão aí que, assim, eu costumo chamar do piloto automático da vida, né? Então, o indivíduo, o ser humano, ele liga no piloto automático e deixa a vida, estilo a melodia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Então, assim, é piloto automático. E o que é o piloto automático? As pessoas deixam de fazer algo que não demanda nenhum tipo de investimento, não paga imposto, por enquanto, né? Não sabemos mais à frente, que é pensar. As pessoas não pensam, né?
A gente é todos os dias estimulados a não pensar, a adquirir fatores do ambiente externo, que já é normal, a gente já absorve informações, mas não criticar esse pensamento, não criticar as informações, né? Não, pô, será que é verdade isso? Porque quando a gente critica um pensamento, uma informação, gera um pensamento. Mas se a gente não critica e acha que aquilo é normal, então vai para o padrão inconsciente, né? E opera ali a vida da pessoa. Você acha que faz sentido essa questão das pessoas não pensarem, se comportarem do mesmo jeito diariamente, isso para com outras áreas da vida, e nesse caso que estamos falando na vida de criação com os filhos? Claro, tu imagina que a maioria, por exemplo, uma mãe vai falando para outra mãe, né? Nossa, eu tô estressada. Daí junta mais a outra. Nossa, eu não aguento mais. Aí a outra fala pra eu não sei como é que se explica esse troço. E aí vai gerando, né, uma bola dessa energia, né? Não, mas de revolta, né? Só que a minha pergunta é a mesma. O que que tu ganha se tu te revoltar pra ti? Porque a única coisa que tu tá ganhando é estresse pro teu coração, coisas ruins, raiva, né? Ódio, lamento, depressão, né? Coisas ruins. Agora, se tu parar para pensar, o que que tu pode ganhar com isso? Nossa, tu pode ganhar uma oportunidade de estar mais tempo com o teu filho. Tu pode ter a oportunidade de talvez aprender uma coisa que tu já esqueceu, que talvez seja útil para ti. Tu pode ter a oportunidade de ensinar pro teu filho de um jeito que talvez ele vai compreender mais do que a professora, sabe? Olha quantas oportunidades que tu pode ter, né, no meio disso. Então, eu iria dizer agradecer, né, tudo isso que está acontecendo. Eu acho que é uma oportunidade muito linda para todo mundo. Eu sei que teve algumas tarefas que as professoras mandaram, né, que uma delas era fazer um bolo com o filho, a outra era cozinhar com o filho, né. Gente, isso eu já fazia, né, mas, tipo, eu escutava as mães falando, né, nossa, foi muito legal fazer um bolo, e fiquei pensando, meu Deus, gente, a mãe nunca fez um bolo com o filho, nunca fez uma comida com o filho, né. Meu filho vira e mexe, pica as coisas dos legumes, né? A gente vai conversando enquanto que a gente tá cozinhando, né? Envolver, né, a criança no teu dia a dia. A questão de lavar a louça, né? Outro dia ele lavou a louça, olha que malandro, né? Aí ele não passou o rodo, né? Que a gente passa na pia, né? E não tirou a cadeira, que ele usa uma cadeira para lavar, né? Aí eu falei, ô Henry, e o rodo que tu não passou e a cadeira? Dele olhou pra mim, mãe, tu podia fazer esse favor pra mim, né? Eu olhei pra ele, não, vou fazer esse favor pra ti, então. Assim, sabe? Então é divertido o negócio. Mas eu lembro muito bem quando a gente começou a inserir coisas mais assim como lavar louça, que ele começou, mas por que que eu tenho que lavar essa louça? Era uma choradeira. E aí eu simplesmente falava para ele isso que tô falando para as mães. O que tu ganha com isso? Quando tu chora, quando tu sente dor, quando tu sente a raiva, quem sente a raiva? Eu não tô sentindo raiva, eu falei. Eu não tô sentindo dor, pra mim tá tudo lindo e maravilhoso. É você que tá sentindo isso dentro do seu coração. E é você que tem todo o direito de escolher como que tu vai interpretar o fato de que tu vai ter que lavar a louça. Porque é um fato, tu vai ter que lavar. Mais dia, menos dia, às vezes vai, às vezes não vai, às vezes é eu que lavo, às vezes é tu. Em nenhuma Bíblia tá escrito, em nenhum lugar tá escrito que eu tenho que ser a tua empregada, que eu tenho que lavar a louça todos os dias do prato que tu tá comendo também, né? Sim. Então aqui em casa todo mundo tem que se ajudar. Cada um dentro das suas capacidades, das suas idades, das suas responsabilidades, sim. Mas acho que todo mundo tem que se ajudar, né? Então, depois ele foi tomando as próprias decisões dele. Até outro dia ele falou, eu tô tomando boas decisões. Ele brincou comigo esses dias. Aí outro dia ele começou a chorar pra fazer o tema. Eu falei, acho que você voltou a não tomar boas decisões. Eu falei pra ele, brincando, né? Pra ele se tocar, mas não era boas decisões. Agora tu tá aí choramingando pra fazer o tema, né? Então levar mais na brincadeira, levar mais na boa, né? Pra que levar tão a sério a vida assim, né? Sim. Viu? Você tem mais perguntas aí? Sim. Assim, no geral, não aguento mais ficar em família, né? O meu filho não quer fazer o tema, né? Então, assim, quando o teu filho não quer fazer o tema, eu diria para tu encontrar uma importância disso para ele, né? O Henry também, né? Meu filho também tem enche muito saco, né? O que que eu coloco para ele?
para que isso vai ter serventia para ti, né? Fazer o tema. Aí eu coloco para ele. Quando tu tá, por exemplo, lendo um gibi, ou quando tu tá brincando com algum brinquedo e aí tu lê a informação, isso não é relevante para ti, não é bom que tu saiba mexer naquilo ali. E quando tu tem um amigo que ele não sabe mexer e tu sabe, que tu não sabe ler e ele sabe, não é legal, é muito legal. Tu consegue te virar e tomar as tuas próprias decisões, né? Sim. Então, ser inteligente, saber sobre as coisas é importante, sim. Como é que tu acha que tu pode saber mais sobre as coisas? Um dos motivos, uma das formas é fazendo o tema. Eu digo, então, tu não acha que é relevante tu fazer o tema para tu poder cada vez saber mais sobre as coisas? Então é. Então, eu acho que trazer para ele compreender qual que é o sentido de fazer o tema, né? Então, não é deixar choramingando. E mesmo assim, gente, acreditem, tá? Tu vai falar uma vez, tu vai falar duas, tu vai falar três. Tu vai ter que ter persistência também na comunicação, né? Vai ter que ir melhorando e ajustando a tua comunicação. Você falou uma coisa interessante, até porque estamos tratando de seres humanos, né? E seres humanos não é algo exato, né? Eles são variáveis. E aí cabe ter um recurso, né? Um recurso que é persistência, flexibilidade, talvez, enfim, né? Então é importante, porque a criança tem os mecanismos de defesa dela, né? E ela vai talvez tentar variar ali o comportamento, fugir de um lado, fugir de outro, mas a mãe tem que ser mais esperta que ela, né? A mãe, o pai, os criadores, enfim. Exato. Eu acho que é muito legal também ler pessoas que já tiveram experiências com mais filhos, porque eu noto assim, ó, que nem eu tenho 2 filhos, né? Então, a Janice, tudo que eu passei com ela, eu já fui encurtando, né, os caminhos, né, com o Henry, porque eu já tinha vivenciado muitas coisas eu já tinha um atalho, vamos dizer assim, né, de como fazer aquilo ali, né? Então, eu acho que uma maneira da gente conseguir também melhorar é a gente ter como referência alguém que já tem filhos, que tem, tipo, nossa, essa mãe ali tem os filhos que eu acho que são os filhos que eu gostaria de ter. E aí questionar, perguntar, né? Ter como um modelo, assim, né, para tu aprender. Eu acho que isso também é muito válido, sabe? Outra pergunta que eu tenho aqui. O que fazer para se manter normal com tudo isso? Eu acho que ela se refere à pandemia, tem que, né, estudar, ensinar e tal, né? Em primeiro lugar, o que é normal para ti, né? Eu não quero, por exemplo, ser normal, né? Eu das minhas características, né? Então, normal é o que todo mundo é, né? É o que a boiada, né? Eu digo assim, diria, né? Então, eu não sigo este padrão, vamos dizer assim. Então, se manter normal, daqui a pouco se manter tranquilo? Eu não sei o que ela quis dizer com este normal, né? Então, vamos dizer que seja ficar mais tranquilo, ficar mais de boa, né? Mediante tudo isso, é compreender que tem coisas que não dependem da gente, que não estão nas nossas mãos, né? Então, as ondas, elas vão vir, né? A gente não pode apertar no botão que diz onda não vem, a onda vem de qualquer jeito, né? O sol, a gente não pode apertar um botão e dizer sol não vem hoje, e aí ele não vem, né? Não tem como. E da mesma forma, essa pandemia e tudo que está acontecendo não depende só da gente. Daí tu pode te perguntar, com isto que está acontecendo, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou como é que eu vou ficar referente a isso? O que está me faltando? É calma, é tranquilidade, é botar a cabeça para pensar em alguma coisa nova para fazer. Que eu acho que muitas pessoas, né, ficaram desempregadas, né? Eu acho que é uma baita oportunidade quem ficou desempregado de desenvolver seu cérebro para poder criar uma nova habilidade, uma nova oportunidade de fazer dinheiro. Então, né, não pensar da forma negativa, agora eu estou desempregada, eu sou vítima agora da pandemia. Isso não vai te trazer resultado algum. Então, eu acho que pensar por esse lado é uma forma mais útil para ti mesmo, né? Não é para os outros, mas sim para ti. É igual aquela frase, né? Aquela frase, acho que do Tony Robbins, que ele diz que não é o que acontece com você que determina, né, seu destino. É o que você faz com o que acontece com você que determina, que norteia, né,
a sua vida. Então, isso eu percebo que é muito libertador. Por Muito. quê? Porque quando a gente toma a consciência que não é o que acontece, mas é como eu enxergo o que acontece, eu costumo dizer, Daiane, que acontece duas coisas. Primeira, que é libertador. É libertador. Mas acontece uma segunda coisa, que muita das pessoas não gostam, que é assumir 100% da responsabilidade da própria vida. Porque enquanto estava no processo de terceirização, havia um acalento emocional, né? Havia um colchão emocional onde a pessoa podia deitar e terceirizar a responsabilidade. Mas depois que ela toma consciência e percebe que, olha, é como você enxerga e não é fora, é sempre dentro, aí a cinta aperta. Mas eu acho que a dificuldade das pessoas, no geral, é eles compreenderem que eles podem pensar diferente. Porque a minha percepção é assim, ó, a pessoa ela pensa de um jeito e ela não para pensar que existem outros milhões de jeitos de interpretar ou de pensar. Parece que eles só veem daquele jeito, sabe? Gente, abre a mente, não é só esse jeito, tem mais milhões de jeitos. Então, interpretações a gente pode fazer a hora que a gente quer, quando a gente quer, como que a gente quer, para que lado que a gente quer, com a serventia que quiser. É infinitas possibilidades. Então, né? Um dia uma pessoa falou assim, ai, Daiane, mas tu não é normal, porque tu tá sempre bem. Isso também não é bom, diz a pessoa pra mim, né? Eu digo, olha, tu tá sempre mal, né? Se a minha loucura é uma mentira e a tua também é, eu prefiro a minha loucura. Eu falei de tá bem. Ai, ela se matou de rir, deu até um paradoxo dentro da cabeça dela, né? Deu um nó na cabeça dela. Eu não sei se a minha é loucura. Eu também não sei se a tua capacidade de ficar sempre mal, eu não sei se é loucura. Eu disse assim, se for loucura, vamos cogitar que é. Eu falei, né? Eu prefiro a minha, eu falei pra ela. Pois é, né? Ai, ai. Não, e é tão interessante isso que você está falando, que assim, ó, o nosso sistema, ele é perfeito. Ele é perfeito, né? E tanto o seu comportamento quanto o comportamento da outra pessoa, ele vem se executando e vem gerando um resultado, né? Vem gerando um resultado. E esse resultado, para você, é um resultado adequado e talvez para ela é um resultado que traz questões disfuncionais. Mas perceba que a gente faz tão bem feito um resultado ruim que é incrível. Então é mais ou menos assim, ó, a pessoa que tem sobrepeso, né, que está gorda, ela tem uma estratégia tão perfeita para ficar gorda, né, ou gordo, tão perfeita, porque assim, ela come, ela bebe de forma demasiada. Então ela tem uma estratégia perfeita, excelente, né? Então come demais, bebe, dorme, enfim, em excesso, é sedentária, tem uma estratégia perfeita para seguir aquilo. Aí a pessoa quer e ela está colhendo o resultado. Qual que é o resultado? Sobrepeso, está gorda. Mas ela quer colher um resultado diferente. Quer reduzir as taxas de glicemia e tudo mais, quer reduzir o peso. O que ela tem que fazer? Fazer uma estratégia, né? Uma estratégia perfeita para atingir um novo resultado. Né? É isso que as pessoas... Se ela é boa, porque ela pode estar dizendo assim, mas é que eu não sou bom ir pra academia, ou eu não sou bom, eu não consigo, né? Pô, mas se tu consegue tão perfeitamente se manter, né, com o excesso de peso, então tu é muito bom nisso. Então tu pode ser muito bom em muitas outras coisas, quantas tu quiser. Desde que tu utilize essa estratégia que tu tem de um jeito focado para aquilo que tu quer. E não para o que tu não quer. Porque pode ser que essa estratégia, por exemplo, está sendo utilizada justamente, tu entendeu, oposta. Porque ele tá tão focado no que ele não quer, que ele é muito bom naquilo ali. Ele é muito bom. Só que o foco da atenção dele tá no que ele não quer. Porque o pensamento dele tá
programado para aquilo ali, entendeu? O foco dele tá para aquilo ali. Mas tão logo ele se perceba, tão logo ele note a capacidade dele, tão logo ele note o que ele quer, ele vai conseguir chegar no objetivo dele. O que acontece é que as pessoas não percebem. Legal. Daiane, faltando menos de 5 minutos aqui, Passa queria saber se você tem aí a última pergunta. Você tem aí a última pergunta? Eu não tenho mais perguntas, as perguntas foram, mas eu gostaria de falar uma frase. Sim. Que até eu copiei de uma amiga minha, que eu fiz esses dias uma live dela, ela tá provavelmente aqui presente também, que eu acho que cabe muito assim para esse momento, né, da pandemia, para as mamães, para elas ficarem também mais bem com elas mesmas, daqui a pouco não se criticarem tanto agora nesse momento, se cobrarem, nossa, mas eu não estou conseguindo ensinar tanto quanto deveria, ou meu filho às vezes está sendo mal educado, né? Então a frase ela é assim, ó, quando nasce um filho, também nasce uma mãe, porque uma mãe só passa a ser uma mãe quando nasce um filho, né? Então, olha que interessante isso, né? Então, quando esse filho nasce, a gente já tá querendo ser perfeito, uma mãe perfeita. E não, é um caminho, a gente vai se adequando, a gente vai aprendendo, a gente vai se moldando, a gente vai percebendo o que funciona, o que não funciona, a gente vai atrás de recursos. Eu indico, tá? A PNL para quem quer criar os seus filhos de uma forma mais livre, mais aberta, mais exponencial, que eles tenham mais capacidades, que eles tenham mais autoestima, mais confiança, tá? Isso é o pai que vai educar, que vai ensinar, né? Então, eu acho que para as mães, para os pais, vale muito a pena utilizar da ferramenta, tá? Então, fica aqui a minha propaganda, porque eu já vivi, já utilizo isso na pele já, né? Então, essa é a minha dica final. Bacana. Bom, antes que encerre, eu vou pedir para quem está nos ouvindo, nos vendo, que quem entrou através do meu Instagram, que comece a seguir aí a Daiane. Fala o seu Instagram, Daiane. É Daiane_Schmidt_. E eu tenho o meu particular, que é onde é que eu mais posto as coisas do Henry e tal, dos meus filhos, que é o DaiaFS_. Legal. E quem entrou por você, que começa a me seguir. Isso aí. Como é que é o teu, Danilo? É Danilo Alcântara, né? PNL. Danilo Alcântara PNL, exatamente. É isso aí. Então tá bom. Maravilha. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela participação. Aí é sempre bom estar falando, né? Um pouquinho mais, podendo ajudar aí a galera. É isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço, desejo a você aí e a todos que nos ouviram uma excelente noite e bora ter filhos, para quem tem, né, com mais sucesso, com mais alegria, é o que a gente precisa, de um mundo mais adequado, né, mais justo. Show de bola. Tchau, obrigado. Tchau, valeu. Tchau.